sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsinha com o fecho da vovó, um porta-treco que cabe muita coisa para você colocar dentro da sua bolsa e carregar aí várias coisinhas. Então, cabe muita coisa aqui dentro. Um exemplo que você pode colocar dentro da sua bolsa são fones de ouvido, olha só, fita métrica, você pode colocar chaveiros e muitas outras coisas. Esse aqui é só um exemplo básico das coisas que você pode colocar. Batom, né? Então, tem bastante coisinha que você pode colocar. Perfuminho de bolsa, para não ficar ali perdido na sua bolsa, né, ali. Então, você tem a sua opção aqui, para você fazer para presentear, para vender, que fica super bacana. A medida dessa peça aqui, pronta, ela tem um total de mais ou menos 15 centímetros e de altura aqui, com o fecho, a gente tem 11 centímetros. Então, é uma peça de tamanho intermediário que você consegue guardar muita coisa e esse fecho dá esse detalhe. Então, a gente começa trabalhando o fundo, depois trabalhamos aqui as carreiras de altura da nossa peça e depois finalizamos aqui com o fecho costurando. O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é um novelo do fio Afeto Brilho, da Supremo Fios. Ele é um fio premium número 4. Nós vamos usar um novelo desse, vamos usar tesoura, um marcador, vamos usar agulha para crochê 3 milímetros e vamos usar também agulha e linha de costura aqui da cor da nossa peça. Então, a cor que eu vou usar aqui é a cor 100, tracinho 2, que é a cor cru com ouro, né? Que tem esse fiozinho aqui dourado junto e que dá esse charme todo aqui na peça. Fica uma peça bem legal. Não sei se você consegue visualizar o brilho que tem aqui. Fica bem legal essa peça. Então, nós vamos começar agora a tecer a nossa peça. Vamos precisar também de um fecho da vovó, esqueci de mencionar para você. Então, aqui a gente vai precisar de um fecho de 12 centímetros. Aqui a gente tem 12 centímetros e aqui a gente tem 9. Então, de 12 por 9, um fechinho retangular como esse daqui que a gente tem. Fica bem legal. Então, agora, vamos para a aula? Então, para iniciarmos aqui, nós vamos fazer um total de 19 correntes para começarmos a nossa peça, ok? Então, vamos fazer 19 correntes, vamos voltar na segunda e vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos na corrente seguinte, outro ponto baixo, na corrente seguinte, outro ponto baixo, e assim a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base da minha carreira. Aqui não tem segredo nenhum. A gente vai tecendo desta forma, um pontinho baixo para cada ponto. Quando a gente chegar lá no final, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos. Então, temos aqui 18 pontos baixos para começarmos aqui a nossa primeira carreira, que é a base aqui da nossa peça que nós vamos fazer, ok? Então, vamos tecer aqui e cheguei ao final, tenho os meus 18 pontos, faço uma corrente para virar e agora eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta de pontos baixos, tá? Carreiras de ida e volta, fazendo sempre ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegarmos ao final da carreira. Então, aqui não tem muito segredo, tá? Você vai trabalhar as suas carreiras de ida e volta, fazendo um ponto baixo em cada. Então, a gente vai trabalhar aqui, indo e voltando, até chegarmos aqui à quantidade de carreiras. Então, vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para te mostrar quantas carreiras nós vamos trabalhar e o que nós vamos fazer ali para medir no nosso fecho, para que seja uma peça perfeita.
Voltei aqui, então, trabalhei 14 carreiras de ponto baixo em carreiras de ida e volta. Aí, eu vou pegar a minha peça aqui, tá? Só relembrando, ela tem 12 centímetros por 9, ok? Desta ponta até essa ponta, 12, e desta aqui até esta daqui, 9 centímetros, tá? Aqui, eu trabalhei 14 carreiras para ele caber aqui dentro, ok? Então, esse é no meu ponto. Se você quiser trabalhar, por exemplo, mais carreiras ou menos, você que vai definir colocando dentro da sua base para poder fazer a sua peça, ok? Então, feito isso, eu vou deixar aqui a minha peça de lado, que nesse momento eu não vou usar ela mais, só depois. E feito as 14 carreiras, eu vou começar a trabalhar aqui o meu ponto. Então, vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto aqui, um ponto baixo. Próximo ponto aqui, eu vou pular, fazer uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, faço ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. E assim eu vou trabalhando aqui. Quando eu digo pulo um ponto, né, pulo uma carreira de base, pra gente poder fazer aqui essa nossa peça, tá? Então, não tem segredo, aqui a gente vai trabalhando. Cheguei aqui no último, então, vou pular uma carreira, vou lá na carreira de correntinhas. Uma corrente, pulo um ponto. Aqui, nesse espaço aqui, eu vou trabalhar mais um ponto no mesmo ponto, ok? Uma corrente, separados por uma corrente, claro. Então, fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, sigo, pulo um ponto, ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um e vou no próximo. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando até chegarmos ao final da nossa carreira, tá? A gente vai trabalhando, fazendo todo aqui esse processo. Você vai observar que a sua peça vai começar a subir, o que é super normal, né? A gente trabalha dessa forma, então, a nossa peça, ela vai subindo. Cheguei aqui no último ponto, pulo um, vou lá no último, trabalho ponto baixo, uma corrente, ponto baixo no mesmo lugar, uma corrente, pulo uma carreira, vou na próxima, ponto baixo. Uma corrente, pulo uma carreira, vou na próxima. E assim eu vou trabalhando até chegar ao final. Nos 4 cantos, você vai fazer aqui desta forma, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui nos 4 cantinhos, fazendo esse detalhe que a gente tem aqui, tá? Vou trabalhar aqui até chegar aqui esse início, onde eu comecei aqui a minha carreira. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Cheguei aqui no final. Pulo o último ponto, faço uma corrente, faço um ponto baixo, onde eu terminei. Aliás, onde eu comecei aqui. Faço uma corrente e fecho com ponto baixíssimo, ok? Então, agora, nós vamos começar nossa carreira, ok? Fechei com ponto baixíssimo, vou aqui nesse espaço de uma corrente e faço ponto baixo. Pego o meu marcador aqui, se você não tiver um marcador, pode ser um pedacinho de fio, ok? E coloca para saber que é o primeiro ponto que você fez. Uma corrente, pulo o ponto baixo, vou lá na alça de uma corrente. Então, onde eu tenho corrente, eu vou fazer ponto baixo. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço corrente em cima. Você só vai alternar, ok? A gente só vai alternar fazendo isso. Não tem segredo, não precisa contar pontos. A única coisa que você tem que fazer é colocar um marcador ali no início. E aqui, quando você chega no canto, onde você tem o ponto baixo, a corrente e o ponto baixo no mesmo lugar, você vai lá dentro daquela correntinha, né, naquele espaço, e trabalha o ponto baixo. Uma corrente e segue normalmente, tá? Trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Então, aqui não tem segredo, a gente não vai fazer mais aumentos, tá?
a gente vai seguir só trabalhando desta forma. Ponto baixo para cada ponto, com uma corrente de separação e alternando. Onde tem ponto baixo, faz a corrente, e onde tem a corrente, faz o ponto baixo. E assim vai, tá? A gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ao final da nossa carreira, que é aqui onde eu tenho o marcador. Trabalhei aqui, então, até o final da carreira, tô chegando aqui nos últimos pontos. Faço aqui uma corrente, vou lá na alça de uma correntinha. Faço uma corrente, ok? Vou pular, agora vou iniciar uma nova carreira, então, eu vou pular esse ponto e vou lá pro meu ponto de corrente, fazer ponto baixo, que é iniciar uma nova carreira. Então, automaticamente aqui, o meu primeiro ponto se torna a correntinha, porque ele estava em cima desse ponto, né? Então, a gente trabalha a correntinha como aqui o nosso primeiro ponto. E aí, seguimos trabalhando. Então, aqui nós vamos trabalhar em carreiras espirais, não vamos precisar fazer aumento e nem diminuição, nem fechamento de carreiras. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, até chegarmos ao final, tá bom? Então, a gente vai tecer aqui até chegar ao final dessa carreira. Então, nosso ponto vai ficando assim, ó, alternado, tá? Ponto baixo, e vai seguindo a sequência. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, né? Vou tirar aqui meu marcador. Fiz uma corrente, primeiro ponto agora voltou a ser o ponto baixo. Então, já coloco o meu marcador nele. Então, você vai observar que o nosso primeiro ponto era o ponto baixo. Na carreira seguinte, ele se tornou a corrente. Nesta carreira, ele se tornou o ponto baixo. Na carreira seguinte, ele vai ser a corrente. Então, assim a gente vai trabalhando. Você vai trabalhar por diversas carreiras até chegarmos à altura que a gente precisa, apenas fazendo essa manobra de mudar o marcador para iniciar a carreira e marcar ali para você não se perder, ok? E não vai ter marca nenhuma de emenda aqui nessa peça, né? Porque a gente tá trabalhando em carreiras espirais, então vai dar super certo, tá? Eu vou dar continuidade aqui, vou trabalhar diversas carreiras. Você vai notar que já vai começar a subir a sua peça. Olha só. Já vai ficando bem certinho. Não puxe ela, tá? Só deixe ela seguir o fluxo sem precisar ali puxar para ajustar ela. Daqui a pouco ela já se ajeita e aí você tem uma noção real de como que vai ficar a sua peça. Então, vou trabalhar algumas carreiras aqui, daqui a pouquinho eu volto. Voltei aqui, então, finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo. Você vai perceber que fica um cestinho assim. Então, aqui eu trabalhei de altura um total de aqui quase 7 centímetros. Olha só, tá vendo? Quase 7 centímetros, uns 6 centímetros e meio. Então, eu fiz desta forma. Agora, aqui eu tô preparando uma agulha e linha de costura da mesma cor. E aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você tá notando que tem 2 marcadores aqui, um em cada ponta, no caso, 2 fios? Por quê? Porque eu posicionei a minha peça ali no fundo, né? Ali certinho. E aí, eu dobrei ela assim, pra ficar como se fosse uma nécessaire. E, em seguida, eu coloquei um fio em cada ponta. Por quê? Porque esse fio é o indicador de onde vai entrar essa parte curva aqui da nossa peça, olha só. Tá vendo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Encaixando ela aqui e encaixando a outra aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos posicionar para que a nossa peça fique ali dentro, assim, na hora de fazer a costura. Olha só que legal. Tá vendo? Como que a gente vai costurar? A gente precisa manter essa mesma posição aqui para não escorregar, né, no fio, por isso que a gente fez aqui essa marcação.
Desse outro lado, a gente tem a mesma coisa, né? Então, aqui a gente vai costurar. Você vai perceber que no seu fecho tem alguns furinhos, a gente vai costurar esses furinhos aqui no próprio crochê. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem um lado para começar, porque a gente vai trabalhar a volta toda da nossa peça costurando, então não precisa se preocupar onde você vai começar ou se vai começar no canto. A única coisa que você tem que se preocupar é manter aqui as marcações aqui. E aí, eu vou pegar aqui um fio que tá bem próximo, vou começar aqui a costurar. Vou pegar um fio que tá bem próximo e vou fazer aqui uma laçadinha inicial, que é pra gente começar, tá? Já eu vou trazer um pouquinho mais perto da câmera pra você poder visualizar melhor, tá? Então, posicionei aqui, travei ali o meu fio. Travei o meu fio, agora eu vou começar a costurar. Então, posiciono aqui e vou inserir a agulha aqui e sair num pontinho aqui atrás, pegando dentro. Já vou te mostrar bem de perto. Pegando dentro do nosso espacinho ali. Vamos só posicionar aqui. Esse primeiro aqui, ele é um pouquinho mais difícil de fazer, mas a gente já acerta ele. Então, passei aqui dentro, como você pode observar aqui, tá vendo? Vou puxar aqui esse meu fio para fazer o meu primeiro ponto. Puxei, certo? Insiro a agulha aqui no próximo pontinho. Pego ali o crochê também e saio com ele pra cá, todo. Novamente, coloco lá no primeiro ponto. Puxo meu fio todo, ok? Passo aqui no segundo ponto e pego o crochê lá também. E puxo. Olha só como fica. Então, ficou aqui 2 pontinhos, uma costura dupla, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui um crochê. Vou trazer bem perto para você visualizar. Pego aqui o crochê e pego aqui o pontinho. Volto naquele ponto anterior, pego o crochê. Puxo ele pra cá. Novamente. Pego o crochê. E o buraquinho ali do meu fecho. Passo de novo no mesmo lugar. Esse trabalho aqui, você tem que fazer com bastante calma, com bastante tranquilidade, para justamente não embolar fio, ok? Então, aqui eu já costurei 2 pontinhos. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto ali. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com cuidado, olha só. Inserir no mesmo ponto, aqui, ó, sobre embolar fio. Então, você tem que tomar cuidado para não fazer isso, tá? Aí, a gente vai pro outro ponto. Pego o crochê ali e o meu espacinho. Olha só. Ajusto. Aqui, ajusto também pra não dar aqui nozinho. E aí, de novo, volto no ponto anterior, trago meu fio. Trouxe meu fio, é sempre 2 vezes no mesmo lugar, pra gente conseguir ficar ali com os pontinhos duplos, como você pode observar aqui. Então, você vai costurar dessa forma, eu vou dar continuidade aqui pra costurar, até chegar nessa parte aqui, nesse espaço. Quando chegar nesse espaço, eu volto pra mostrar. Voltei aqui só pra te dar uma dica de uma forma mais fácil, talvez, pra você costurar. Estava costurando desta forma aqui, né, virado pra mim. Se você segurar, por exemplo, o crochê aqui e mais a alcinha,
você consegue ter aqui digamos que uma estrutura aqui para você conseguir fazer essa costura aqui. Então, como o fecho, ele é um pouco mais durinho, a gente consegue fazer isso, olha só. Segurando no fecho e no crochê, a gente consegue fazer aqui essa costura de forma um pouco mais fácil. Então, voltei para te dar apenas essa dica aqui, para você dar continuidade aí na sua costura. Aqui eu sigo costurando os pontos. Essa parte é uma parte mais delicadinha mesmo de fazer, então atente-se a cada detalhe para que a sua costura fique bem legal, tá? Vou te mostrar aqui como a minha tá ficando, olha só. Então, a gente vai trabalhar. Quando eu estiver chegando aqui nesta parte que é do centro aqui do nosso fecho, eu volto para mostrar. Cheguei aqui, então, na minha costura, aqui na parte onde eu tinha que deixar esse fio aqui, certo? Então, eu vou tirar ele porque eu já cheguei nessa parte. Olha só, aqui, se eu tivesse mais fio, o que que eu faria? Nesses 2, 3 pontos que a gente tem aqui, eu não trabalharia, caminharia com ponto baixíssimo, aliás, com ponto baixíssimo não, caminharia com a agulha até chegar nesse ponto, para começar novamente a costurar nessa parte. A questão é, está aqui com tão pouco fio que não vale a pena, então compensa eu arrematar esse fio e pegar outro para começar do outro lado. Então, aqui, para arrematar do lado avesso, eu vou fazer aqueles nozinhos de costura que a gente faz. Você pode fazer o de sua preferência, tá? Não tem problema, pode fazer o que você está habituado a fazer para travar. Ou, se você preferir pegar aqui as duas pontas e dar 2, 3 nozinhos e depois cortar, fica a seu critério também, porque isso aqui não vai aparecer, tá? A gente tá trabalhando com fio cru, costurando aqui com fio bem parecido, então não vai aparecer. Aí, a gente vai trabalhar aqui colocando mais linha na agulha, pra gente poder costurar o outro lado. Então, desta parte aqui, é bem tranquilo de ser feito. O que que a gente faria se a gente tivesse mais fio? A gente caminharia para começar a costurar lá. Como aqui a gente não tem, né, usei bastante ali, por exemplo, daqui a gente caminharia com a agulha, né, até chegar ali. Mas como a gente não tem, então não há necessidade de caminhar. Aqui eu vou trabalhar fazendo aquele nozinho inicial e em seguida eu sigo o mesmo esquema, segurando ali e saindo com o meu fio lá atrás. Passo pro outro, trago o meu fio e novamente vou para o primeiro espacinho ali e reforço essa minha costura. Então, são sempre 2 pontinhos ali em cada ponto, sempre 2 costuras ali. Ah, o fio deu uma embolada, puxa e ajusta novamente. Então, esse trabalho, como eu falei anteriormente para você, ele é um trabalho um pouco mais minucioso, que você tem que fazer com mais tranquilidade, pra gente conseguir, olha só, pra gente conseguir trabalhar. Agora, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Olha só como vai ficando. Ele vai se encaixando certinho aqui na nossa costura. Cheguei aqui onde eu tenho o meu espaço, então, para poder te mostrar, só para te mostrar como que você vai fazer. Você vai pegar aqui a sua agulha e vai passar o seu fio aqui por dentro, até chegar lá na outra ponta. Então, aqui não tem segredo, basta passar, né, dentre as tramas do ponto, até chegar ali onde você tem o seu primeiro ponto.
Feito isso, é só prosseguir trabalhando, certo? Fazendo ali a costura de forma simples, tá? Da mesma forma que a gente estava fazendo durante todo o trabalho. E a gente vai tecer assim. Sempre pegando todos os pontos. Então, aqui, às vezes, a gente não consegue encontrar de primeira, mas a gente vai tentando e aí dá super certo, tá? Então, vamos dando continuidade aqui, nessa costura, até chegar aqui onde nós começamos. Finalizei, então, aqui a costura, fiz os arremates. Você vai perceber que estão todos costurados, olha só. Todos os pontinhos. Então, a gente ajusta essa nossa peça aqui. E agora é a hora que a mágica acontece. Olha só que lindo. A peça fica pronta. Olha que charmosa. Que peça legal para você fazer, para presentear, para vender. Aqui você ajusta certinho onde fica aqui os detalhes, né, da peça. E a nossa peça fica dessa forma. Dá para guardar bastante coisa aqui dentro, tá? Você consegue guardar bastante coisinha aqui dentro. Olha só que legal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!